Fala galera, feliz ano novo. Esse ano eu comecei com um treinamento com os vendedores e gravei esse treinamento. Ele ficou um pouco grande, mas quem trabalha com esse tipo de material em loja ou em projetos, vale a pena assistir, porque vai aprender bastante coisa e vai ajudar nos projetos, nas obras ou até na hora da venda. Aproveita, antes de começar o vídeo, se inscreve aqui para participar do canal. Me segue também lá no Instagram, Marcelo Martinez Casablanca. Tem bastante coisa legal lá para você. Gente, eu vou mostrar para vocês agora a diferença do registro de pressão, que é esse aqui, e o de gaveta. Para você identificar assim os dois, você vai ver sempre que pressão tem fêmea e macho. E gaveta vai ser sempre fêmea. Qual a diferença dos dois? Assim, por que o de gaveta tem que ser usado sempre para registro geral? Aqui, se você reparar, ele tem uma passagem maior de água. Ó. Aqui, tá vendo? A passagem é bem maior de água aqui no registro de gaveta. O de pressão seria só para chuveiro mesmo. Você vê aqui, ó, a passagem é bem menor, ó. Se você colocar esse daqui no geral, ele vai reduzir muito a passagem de água. Vai sair pouca água no seu chuveiro. E se você botar esse de gaveta no chuveiro, ele vai ficar pingando o tempo todo. Pode ser que no início até vede, mas depois vai ficar pingando. Por quê? Esse registro, você vai olhar aqui, ó, essa peça lá de dentro é cunha, tá vendo? Isso se chama cunha, ou gaveta, que as pessoas chamam. Aqui vai ser metal com metal. Metal com metal não vai dar uma vedação 100%. A norma dos registros de gaveta até permite que tenha um pequeno vazamento. Então quando você compra um registro desse, você vai comprar sabendo que pode pingar um pouquinho, não pingar horrores, mas tipo assim, vai encher um copo d'água durante um dia inteiro, por exemplo. Ele é feito para você fazer manutenção nas outras peças. Ele foi criado para isso. Então é um registro que pode ficar 10, 15, 20 anos sem você mexer nele. Só vai mexer se der defeito em alguma torneira, se der defeito na caixa acoplada, ou se você for trocar alguma peça, aí pode acontecer. Então, assim, ele é feito só para registro geral mesmo. E o ideal é nunca você tem muita pressão de água. Vou deixar o registro um pouco fechado para reduzir. Não é ideal fazer isso. Porque durante o tempo, assim, você vai ficar tipo 10 anos, um exemplo, com ele aberto direto e pela metade. A pressão de água, quanto maior a altura, maior a pressão de água, pode empenar essa gaveta. Aí quando você precisar fechar ele não vai fechar totalmente, vai vazar mais. Mas a intenção no registro de gaveta é apenas vedar o suficiente para você fazer um reparo em outras coisas. Então a ideia é deixar sempre aberto, todo aberto. Sempre aberto. Ou ele é feito para ficar todo aberto ou todo fechado. Nunca pela metade. Às vezes a pessoa tem mania de regular a água por aqui, mas não é o ideal. Existem outras formas de você reduzir, assim, usar um regulador de vazão embaixo da torneira, na caixa acoplada, você usa isso aí e aí resolve o problema de pressão, não por aqui. No chuveiro também tem um restritor de vazão, não precisa ser isso. No registro de chuveiro... Então só fecha quando for fazer manutenção. Só quando for fazer manutenção. Aqui no do chuveiro você vê que é uma borracha. Então, essa borracha, tá vendo? Ó, essa borrachinha, como vocês viram, ela veda melhor. ela encaixa aqui na base do registro, que se chama sede. Ela é bem lisinha, porque quanto mais lisa for, a borracha encaixa, vai vedar melhor. Se tiver um arranhão lá na sede, vai vazar. Então, aqui, tá vendo? A Docol tá fazendo essa sede agora em aço inox, igual era da Fabrimar. Ela é substituível, antigamente não. A Deca já é inteira na base. Isso aí não vai fazer muito detalhe, muita diferença para vocês, mas
Isso aqui é legal porque se der problema a pessoa substitui só essa sede, não precisa quebrar a parede e arrancar o registro todo. Então esse de pressão, quando você usa um acabamento de alavanca, tipo assim, a Deca, quando você compra um acabamento de pressão, por que é pressão e gaveta? Quando o acabamento da Deca é gaveta, um acabamento normal, ele vem sem esse cartucho, esse castelo. Quando é pressão, ele vem com isso. Por quê? Quando você tem um acabamento de gaveta, o registro da Deca de chuveiro, ele dá 3 voltas e meia. Agora imagina você dar 3 voltas e meia para abrir um registro todo com alavanca. Com ele comum é mais fácil, né? Sim. Assim com a alavanca é ruim. Então eles mandam esse registro de meia volta. Que é mais Entendeu? rápido. Que aí você só com meia volta você abre e fecha, não precisa ficar rodando os negócios. Então fica mais prático. Então quase todos os acabamentos da Deca, quase todos não, todos os acabamentos da Deca, quando são de alavanca assim, eles vêm com esse cartucho, o de chuveiro meia volta. Até dá para usar o outro comum, tá? Só que a pessoa vai ficar dando várias voltas. Então quando... Isso só na Deca? na Docol existe também, o que acontece? Esse mecanismo da Deca, ó, ele é tudo borracha com plástico, ele tem uma vedação diferente aqui, conforme você gira, ele encontra e desencontra esses furinhos aqui. Tá vendo? Ele é um mecanismo tradicional, só plástico, não muda muita coisa para os outros. E tem uma vedação boa, porque não é aquela borracha que vai lá no fundo, que se você apertar muito você vai fechar mais, vedar mais. Só girar para um lado e para o outro é macio, você vai abrir e fechar ele totalmente. No da Docol, ele vem você pode comprar separado, o Docol não vem junto com o acabamento. Você tem que comprar separado um cartucho de meia volta. Aí o Docol é o cartucho cerâmico de meia volta. Eles não fazem um quarto de volta, porque um quarto de volta ele reduz a pressão. Então nas torneiras não tem problema de reduzir pressão, mas no chuveiro, quanto maior a quantidade de água, a vazão de água, quanto maior, melhor para o cliente. Então se você bota um cerâmico de um quarto de volta só, ele reduz, ele fica menor a passagem. Então a Docol faz sempre com meia volta, nunca um quarto de volta. Existe um outro acabamento também da Deca, quando é uma peça especial, ele vem esse adaptador aqui, você vê que a estria é diferente e aqui a altura dele é diferente. Existem os acabamentos que a canopla é mais baixinha, tipo a Dream, Polo, a Soul, ele vem assim, olha a diferença olha a diferença da altura. Sim. Então, quando o acabamento é dessas linhas especiais, Soul, Dream, Polo, ela vem sempre com esse cartucho menorzinho. Você não tem como encaixar num cartucho normal. Mas já Você vem vê, o cartucho, já faz parte já do vem kit, junto. né? Aí vai vir de gaveta e de pressão. Então é muito importante vocês, quando venderem, perguntar são quantos registros de gaveta, quantos de pressão, porque na hora de vender o acabamento, se for essa linha aqui, vai dar problema. Se for a outra, pode instalar sem o cartucho, vai resolver. Quais são as linhas? É Dream, Polo, Soul, Isso na Deca, né? na Deca. Na Docol não tem esse problema não, é tudo universal. Aí essa peça especial, aí muda tudo, quando você vai prolongar, é um prolongador diferente, vai mudar tudo. Aí você vê a diferença deles, ó, a altura, por aqui você vê melhor. Porque a canopla desses aqui é sempre autona, com essa aqui ele bota na canopla pequenininha, então não tem como você instalar um acabamento das outras linhas com esse daqui. Primeiro que a estria é diferente, ó, uma mais fininha e outra mais grossa. E segundo, a altura. Olha a diferença. Então, E os três são da Deca, né? Esses três. que os três são da Deca. No caso, esse daqui é praticamente igual a esse. A diferença é que esse cartucho é aquela borracha, no caso seria de pressão, aquela borrachinha que vai e volta conforme se aperta. A pessoa dá aquele aperto assim. Essa aqui não tem como fazer isso, e da Docol também, se fizer, é limitado, a meia volta só. Tem pessoas que usam no chuveiro 2 registros desse, bota um de cada lado, e aí fazem o T jogando pro chuveiro.
Só que é mais aconselhável, porque quando você vai instalar separado, são mais emendas, mais coisas, mais possibilidade de vazamento. Fora que as pessoas às vezes fazem o negócio reto, tipo 90 graus, em vez de fazer essa curva. Isso aqui é um pequeno detalhe que é muito importante quando você tem água quente e fria, porque se acontecer de a pressão da água quente ser mais forte que a fria ou vice-versa, se você abre aqui os dois e uma é mais forte que a outra, ela pode empurrar a água fria por dentro da quente. No chuveiro acontece menos. Na duchinha higiênica acontece mais. Depois eu vou mostrar o misturador de duchinha higiênica porque que ele é diferente. Então aqui já conduz aqui, faz a curva e perde menos pressão também com essa curva. Então aqui vai ser água fria do lado direito ou água quente. E aqui vai, conforme você abre um pouco de um e de outro, vai misturar aqui. Aqui você repara que tem uma pecinha travando para a água sair bem no finalzinho aqui. Sim. Tá vendo? Para evitar que passe. Aqui tem uma trave aqui no meio e aí ela só vai misturar. Esse é da Deca? Esse é da Deca. A Docol também vai fazer a mesma coisa. Esse é o Michu, não? Esse é o Michu, tá? E aí vai Michu misturar. é o nome? Misturador de chuveiro, Michu, misturador de chuveiro. Aí a Deca tem uma peça que chama Banchu. Sim, Banchu a gente conhece. Banchu da Deca, assim, esse aqui é um misturador equivalente ao Banchu da Deca. Só que o Deca não vem esse registro lateral, vem só o desviador. Aí você tem que vender ou desviador ou Banchu, mais 2 registros de pressão, que vai encaixar um de cada lado. O Docol já vem ele inteiro. Quando você quer usar um chuveiro de teto e uma ducha manual, quando você usa na parede, você usa aquele desviador normal de chuveiro, né? Aquele tubo com um desviadorzinho que você aperta o gatilho e desvia. Só que no teto não fica legal isso. Então você bota o chuveiro no teto, aí bota um ponto em qualquer lugar no box da ducha manual, e aí você usa esse misturador. Esse misturador, independente do que você vai usar, ele pode ser usado para 2 pontos de água com um misturador só. Você vai ter aqui a quente e fria, vai abrir aqui quente e fria. Conforme você gira esse aqui se chama desviador. Você girou para um lado até o final, você vai vedar a água da ducha manual e vai sair só no chuveiro. Girou para o outro, vai sair só na ducha manual, veda do chuveiro ou vice-versa. Ou ele pode ser usado para banheira de hidromassagem, banheira de imersão, o mesmo misturador. Você girou aqui, desviou para a banheira, que é só para o chuveiro, bota no chuveiro. Ou se você quiser que saia os 2 simultâneos, o ideal é você usar 2 misturadores desses. Que aí você vai sair os 2 juntos. Liga os dois. Vai ligar os 2 juntos. Esse misturador também pode ser usado quando a pessoa quer aquela ducha horizontal, igual tem nas colunas de banho. Não tem aquelas colunas de banho que saem uns jatos? Que é o jato sai dali, Isso. da parede. Você pode botar um chuveiro normal e botar tipo uns 4 jatos desse na parede. Aí você usa saindo aqui para alimentar essas duchas. E aí conforme você abre aqui, sai nas duchas, desviou para o chuveiro. Então qualquer saída de água serve para 2 saídas, independente do que seja. E esse é da Deca ou do Docol? Esse aqui é da Docol. Eu não entendi como funciona da Deca. O Deca é como se fosse só a parte do meio. Você falou que você tem parte Entendeu? do meio. Aí você vende a parte do meio e 2 registros de chuveiro, de pressão. Aí a pessoa rosqueia um de cada lado e aí vai montar uma peça igual a dessa. Então na verdade, é um desviador. Só o desviador. E depois a parte de pressão. Isso. A Deca é só o desviador. Então é porque eu não recebi, eu nem sei porque eu não recebi esse Banchu da Deca. Mas esse daqui você faz esse aqui já é pronto, o Deca você vende as 2 peças. Então é só se ligar na hora, porque quando você pegar a peça, você vai ver a peça, você vai entender, opa, como é que eu vou abrir e fechar o registro aqui? Como é que eu vou misturar quente e fria? Da Deca para usar o acabamento da Docol, esse da Docol para usar o acabamento da Deca? Dá, sim, é só você adaptar, é só converter. É só você converter, não tem problema. Esse daqui, aparentemente, é igual o
o de chuveiro, né? Mas o chuveiro, a saída é para cima, ou você girou, a saída é para baixo, né? Sim. Você regou, se é para cima ou para baixo. Esse daqui é para frente, esse aqui é de duchinha higiênica. Aqui você engata tipo uma saída de ducha, que é tipo um joelhinho. E aí você rosqueia a mangueira e você tem a pistolinha. O que acontece com a duchinha higiênica? O ideal é sempre, depois de usar a duchinha, você fechar o registro. Por quê? Aquela pistolinha, ela não foi feita para aguentar muita pressão de água. Então, pode acontecer de... tipo em prédio, existe uma coisa que é chamada golpe de Ariete. O que é isso? É o fechamento brusco de algumas peças, como válvula de descarga antiga. Hoje as novas não têm isso. Conforme você interrompe o fluxo de uma válvula de descarga, com a mesma força, o cálculo é tipo assim: 10 metros de coluna d'água é equivalente a 1 quilo de pressão. Então, se você tiver 20 metros de coluna d'água, são 2 quilos. Então, a mesma pressão que ela desce, ela vai subir e vai procurar algum lugar para sair. Se a sua duchinha estiver aberta, você repara que em alguns lugares, quando a ducha está parada, alguém dá uma descarga, a mangueira se mexe sozinha. Isso é um retorno dessa pressão. Então pode estourar essa duchinha, a mangueira ou a pistola. E aí... O André me falou isso do dia que eu deixei, a minha ficava aberta direto. Até tem uma que estourou. Isso. Isso daí você ouve casos direto. Então você ouve histórias direto de que alagou o escritório, alagou a casa de alguém. Acho que uns 3 anos atrás teve uma arquiteta que falou que alagou o escritório dela todo, que esqueceram o registro aberto, estourou a duchinha, ela não estava, e às vezes a pessoa tem até que arrombar a porta para abrir, porque não tem chave, senão vai inundar o prédio todo. Só por quando não deixar consegue. aberto acontece isso. Então toda duchinha higiênica, quando você compra, vem lá tipo escrito: fechar o registro após o uso. Entendeu? Sim. Então, Agora, esse aí é no caso de ter água quente e fria no duchinho higiênico. isso. É uma coisa que muita gente... Antigamente se usava mais, tá? Hoje as pessoas estão usando menos. Então, no meu, por exemplo, na ducha higiênica não tem água É só água fria. A maioria é água fria, mas poucas pessoas fazem isso. Mas antigamente se usava muito. Hoje eu tenho visto menos, eu acho que até mais por falta de conhecimento da pessoa indicar usar água quente e fria. Porque chega no inverno, água fria, a pessoa vai usar uma duchinha muito gelada, às vezes nem vai usar a ducha, vai pro chuveiro. Mas é conforto, né? Então poucas pessoas vendem porque poucas pessoas têm o conhecimento. Então, como a duchinha, às vezes a pessoa esquece aberta, se você tiver um misturador desse, lembra que eu falei do problema da água quente invadir a fria? Sim. Os maiores problemas que acontecem disso, de água quente invadir a fria, é com duchinha higiênica. Se você usar um misturador desse, tradicional, isso pode acontecer direto, mesmo com essa curva aqui. Por quê? Vai estar fechada a ducha e não tem por onde passar. Então a água vai pela tubulação, vai rodar tudo quanto é lado. Tem gente que às vezes dá descarga no vaso e sai água quente dentro do vaso. Às vezes vai sair água quente onde não tem água quente, porque a água quente vai invadir a fria. Por que nesse misturador não acontece? Aqui ele tem uma válvula de retenção, que mesmo que você deixe aberto, não vai deixar a água passar para lá, uma invadir a outra. A diferença do misturador de duchinha higiênica para um comum é essa válvulazinha de retenção. Então, por mais que deixe aberta, a pistolinha não feche, ela não vai deixar passar. No misturador comum ele ultrapassa, vai passando e vai para a tubulação toda. Tem que ser específico então para ducha. Tem que ser específico. Não é legal vender o do chuveiro para ducha, que esse aqui vai Esse é da resolver. Deca também. Não, esse é da Docol, mas a Deca, a mesma coisa, da Fabrimar. Todos os misturadores de duchinha higiênica, mesmo quando seja o monocomando, ele vai fazer a mesma coisa, que o monocomando também tem isso aqui. Esse misturador dessa forma. Então aqui eu já falei do misturador do chuveiro, da ducha, desse desviador, falei das bases.
Agora eu vou falar com vocês sobre o monocomando. Nossa, uma peça gigante. Eu tenho uma coisa que eu fico sempre na dúvida, que é o negócio de polegada. Porque às vezes tem um registro de pressão que tem de 1,5, E um quarto, não sei quanto, outra de 3 quartos, sei lá o quê. Aí eu fico, gente, qual deles que é? Qual é a diferença? O que acontece? 1,25 normalmente é usado para prédio, quando tem alta pressão. Quando você tem mais de 10 metros de coluna d'água, é considerado alta pressão. Tipo assim, válvula de descarga. Eu até peguei a válvula para mostrar para vocês tudo sobre base. A válvula de descarga, quando você está na cobertura de um prédio ou quando está em casa, é usado 1,5 polegada. O que acontece? Quanto menor a sua pressão, você precisa de um tubo mais largo para poder passar mais água. Que essa bitola da tubulação, ela não aumenta a sua pressão. A pressão é só a altura da caixa d'água, quantos metros tem de altura. Então a pressão é medida em MCA, metros de coluna d'água. Então essa história que as pessoas falam que começou a descer com 2 polegadas, diminuiu para 1,5, depois 3/4, isso aí não muda em nada a pressão de água, porque a pressão não é medida pela bitola, é medida pela altura da caixa d'água. O que a gente mede pela bitola é a vazão. Então você tem pouca pressão de água com baixa pressão, então você precisa de uma bitola maior, que é para ter uma vazão maior de água. Conforme você tem muita pressão de água, o que você precisa fazer? Você precisa reduzir, porque você já tem muita vazão de água ali, então você reduz. Então sempre que você vai usar uma válvula de descarga, quando é alta pressão, a partir de 10 metros de coluna d'água, é considerado alta pressão. Então a gente vai fazer um cálculo, tipo assim, se eu tiver 3 andares acima do meu prédio, né, eu estou num andar, tem 3 acima, a gente bota aí 3 metros por andar, vai ser 9 metros. Só que ainda tem a altura da caixa d'água, então já vai ter 10 metros. Então se eu tenho 3 andares acima do meu, você já pode usar uma válvula de 1,25. Se você tem 2 andares só em cima, você já pode considerar baixa pressão, que vai ter 6, com mais a caixa, vai estar 7 metros, vai ter baixa pressão. E a não ser que tenha mais uma cobertura, né? Que aí já é como se fosse mais um andar. Aí a caixa d'água vai estar acima da cobertura ainda. Então, sempre que o cliente vier comprar uma válvula de descarga, lá é casa ou apartamento? É casa, então você já sabe que é 1,5. Você não precisa nem... Se você falar com o cliente, qual é a medida? Aí não sei, aí não consegue falar com o bombeiro, você não vai conseguir vender. Se falou que é casa, beleza, é 1,5. É cobertura, é 1,5. É prédio. Quantos andares tem acima? Você faz a pergunta. São 2 andares, são 5 andares. Já é 1,25. Então você já sabe que é 1,25, já bota 1,25. Porque às vezes... vale para os registro de pressão, registro de gaveta? Não, registro de pressão, assim, antigamente o pessoal usava meia e às vezes 3/4. Hoje todo mundo usa 3/4. Registro de pressão. De gaveta que muda, tá? Que aí pode ser 1 polegada, que usa menos também, pode ser 1,25. Hoje Mas você falou era o quê? Qual registro? Esse 1,25? Aí eu tô falando no caso das válvulas de descarga. Válvula de descarga. Os registros de gaveta, hoje as construtoras só usam 3/4. Que aí usa 3/4 pro chuveiro, 3/4 pro geral de gaveta, só usam 3/4. Os prédios antigos que tem muita coisa assim, a pessoa bota um registro de 1,5. Antigamente eles usavam um registro de 1,5 ou 1,25 só para válvula de descarga, porque as válvulas não tinham registro. Então usava só para válvula de descarga. Então, na hora de trocar o reparo, fechava lá. Hoje, você, na válvula de descarga, você fecha por aqui. Esse aqui é um registro integrado, que eles chamam. Conforme você gira aqui, ó, olha só como é que vai fechando aqui, ó. Sim. Ó, vai fechando aqui. Girou aqui, você vai fechar o registro da válvula. Fechou o registro, a pessoa pode trocar o reparo sem precisar fechar nenhum registro geral, sem fechar a casa inteira. Então aqui você tirou isso aqui, soltou, aqui tem um sextavadinho, girou aqui, você sai o reparo todo na sua mão. Por isso que as pessoas às vezes fazem em casa, assistem o vídeo
e troca um reparo em casa, porque não tem muito mistério, vem uma peça inteira e você troca. Então toda válvula de descarga tem um registro. Esse registro não serve só para você fechar para trocar reparo não, tá? Aqui é uma regulagem também da válvula. Alta pressão, eu tenho 30 metros de coluna d'água, tem 10 andares acima do meu apartamento. Você vai fechar o registro todo e tipo assim, dá uma voltinha só, dá 2 voltas e experimenta. Isso vai reduzir a pressão. Com a mesma, tem outro registro que você não pode deixar entreaberto, não acontece a mesma coisa? Quando é registro de gaveta, você tem que deixar ele todo fechado ou todo aberto. Isso. Nesse caso não. Esse registro aqui foi feito para isso, para regular a pressão de água da descarga ou para vedar para você trocar reparo. Então, se você tem uma descarga, que você dá a descarga e espirra água para fora do vaso, ela está desregulada. Você tem que fechar ela um pouco. Entendi. Se você vai dar descarga e não sai água, sai pouquinha água, você tem que abrir ele mais. Existem casos do cliente ligar para assistência técnica e dizer que a válvula está com defeito, que não está saindo água. Aí vai o cara da assistência, abre o registro aqui e aí funciona. É só isso que o cliente fala. Então, aqui é o registro e ao mesmo tempo regulagem. Esse parafusinho aqui, ele serve para regular. Se a descarga está muito para dentro ou muito para fora da parede, se você bota aqui o acabamento da válvula e tiver muito para fora, vai ficar acionando a válvula, vai dar vazamento. Então isso aqui é uma regulagem também. Geralmente quando você compra a descarga, vem uma pecinha meio que assim, ó, que você bota aqui, é um gabarito. Ela encosta aqui e encosta na parede. Quando encostar na parede, que está na altura certa. Então você regula. Então isso aqui você regula a altura da válvula. Tem válvula que às vezes você aperta, ela vai lá no fundo para dar descarga. Você afrouxou isso aqui, ele veio para fora um pouquinho, já não vai precisar disso. E aí é só o acabamento só encaixa aí? O acabamento encosta aqui e faz assim para acionar. Tem algum acabamento aí só pra gente ver como é que fica? Não tem o acabamento. Mas é tipo assim, o acabamento vai pegar assim, né? Assim. Só pra... Conforme você aciona aqui e empurra, ele vai fazer assim. Não, eu queria ver Aí só como volta. é que ele encaixa nisso aí. Ele vai prender aqui, Nesses dois parafusinhos. nesses 2 parafusinhos. Ah, tá. Geralmente você abre assim e levanta o acabamento, Aí ou tem uma parafusinho peça plástica que você parafusa aqui. Entendi. E aí aqui você prendeu, aí você regula isso aqui. As válvulas de descarga da Deca variam um pouco. Isso aqui, igual no registro que eu mostrei, que é mais curto, tem uma válvula da Deca que ela tem, acho que 10 milímetros. É 1 centímetro só. Então, 1 centímetro você nunca conseguiria botar isso aqui. Então ela faz um negócio que é todo para dentro. Aí esse corpo aqui é a mesma coisa, só que esse miolo muda. Ele vai ficar curtinho aqui, que é para você poder encaixar o acabamento e ele ficar miudinho assim para fora. Não vai ficar aquela capa grande, né? Então tem o acabamento da Deca que é assim. Aí, se você tiver essa na parede, eles vendem um kit. Quando você fala kit slim, o kit vem com essa frente da válvula, vem com esse botão e ele é mais estreitinho, mais Se a curto. pessoa tiver uma base dessa, dá pra trocar só a frente por essa da Slim. Troca só isso aqui. Entendi. A Deca tem um único corpo da válvula, esse aqui a gente chama de corpo. Comum pra todos. E esse aqui tem uns 4 modelos diferentes de válvula. Depois eu posso falar só sobre válvula de descarga. Compra separado, então pode comprar. Compra separado. Você Aí, compra o no caso kit. de um acabamento específico que precise de um modelo específico, já vem junto. Já vem junto. Você compra o kit. Kit Slim, kit Duo. Aí o kit vem o acabamento da válvula e mais esse miolo aqui com o reparo. Que às vezes muda o reparo também. Então é uma base única para vários acabamentos diferentes. Só que se você trocar no miolo, você usa qualquer uma. Você não precisa quebrar a parede. Se a pessoa já tiver embutida na parede, você troca só esse miolinho e bota o modelo que você quiser. Sendo as válvulas novas, porque existem umas muito antigas que saíram de linha. E outra coisa, no caso da caixa acoplada não tem essa regulagem no próprio registro geral? Não. A caixa acoplada, geralmente, ela vem ali embaixo com um restritor de vazão, alguma coisa assim. Ou você... A regulagem dentro dela, né? Dentro da caixa. ela, na verdade, ela não regula. Ela tem um restritorzinho que diminui um pouquinho essa pressão. Quando a pressão é muito alta, eu aconselho você usar um registrozinho pequenininho que se chama regulador de vazão. Você coloca na parede, aí vem o rabicho, liga na caixa e ali você regula a vazão de água. Então você protege a caixa. É uma coisa também de ficar vazando, né? Dando vazar. Pode acontecer, mas aí o vazamento pode ser por outras coisas, pelo mecanismo mesmo. Aqui, agora eu vou falar do misturador de chuveiro monocomando.
A Deca tem um monocomando só, tanto para alta como para baixa pressão. Fica até mais fácil de vender porque você não precisa ficar fazendo pergunta, né? Eles colocam que funciona de 2 a 40 metros de coluna d'água. Todo produto hidráulico no Brasil, ele tem que funcionar até 40 metros de coluna. A ABNT tem essa norma. Então, quando você pegar uma torneira, tudo que você pegar vai ser até 40 metros. O produto que segue a norma da ABNT, ele tem que aguentar até 40 metros de coluna. Os prédios, quando são muito altos, que tem mais que 40 metros de coluna d'água, eles são obrigados a colocar em cada tantos andares uma válvula redutora de pressão. Porque senão pode estourar todas as tubulações, pode estourar as torneiras, válvula de descarga, pode dar defeito em tudo. Então, isso é obrigatório o prédio, se tiver mais de 40 metros de coluna, eles botarem a válvula reguladora de pressão. Então, vai para proteger essas coisas. Porque todos os produtos são... E isso, tem prédios altos. Então, todos os produtos são feitos para aguentar até 40 metros. Então, assim, esse é a baixa e alta pressão. Então, ele pega de 2 a 40 metros de coluna. E o que a gente conta, tá, da coluna d'água, não é do chão até a caixa d'água, é do ponto de saída de água. Sim. Se você tem o registro de chuveiro aqui e o ponto é a 2,10 do piso, é dali para cima que vai contar, é onde sai a água. Uhum. Aí esse é um misturador que você vai encaixar aqui o acabamento. Esse é um misturador monocomando. Para chuveiro? Para chuveiro. Ou chuveiro ou ducha. Existe uma diferença aqui. A Deca antigamente tinha saída aqui por baixo também. Que acontece? A Docol, ele vem assim. A Docol, se você for usar para o chuveiro o misturador, ele vem com essa pecinha aqui, que ela veda. Você encaixa aqui embaixo. Ou em cima. Você veda e vai para o chuveiro. Se você quiser usar para banheira ou para alguma ducha manual separado isso aqui, você, em vez de colocar aqui, você coloca em cima e veda em cima. Qual é a vantagem disso? Quando você bota o acabamento, ele vai abrir como? Ele levanta e vai girar para um lado e para o outro, vai misturar quente e fria. Se você não tiver isso, tipo assim, esse da Deca, você vai ter que colocar para cá. Aí na hora de abrir, ele vai abrir diferente. Vai virar para baixo, para cima. E assim, tá vendo? Você vai inverter ele. Dependendo da posição que for colocada, o acionamento vai funcionar para baixo. Vai funcionar diferente. Aqui não, você funciona da mesma forma. Em compensação, quando você vende um misturador de chuveiro da Docol, você tem que saber se é alta ou baixa pressão. Não tem universal. A Docol são 2. Eu acho isso ruim, mas daqui a pouco eles melhoram. Quer ver, ó? Esse daqui é o de alta pressão. Quando você vê falando meia e 3/4, geralmente é alta pressão. Que aqui é de 4 a 40 metros de coluna d'água. Se você tiver menos de 4 metros, você não pode usar esse. Que esse aqui vem marcando em quilos. 0,4 a 4 quilos. Então é de 4 metros a 40 metros. Esse é alta pressão. Quando usa alta pressão, você pode botar aqui o redutor. Vem uma redução já de 3/4 para meia. Para reduzir um pouco. Tem a opção. Se você tiver 10 metros, se tiver 6 metros, não precisa usar essa redução, mas normalmente quando é muita pressão, você usa essa redução. E já vem nele? Já vem nele. E o de baixa pressão é qual? E o de baixa pressão, ele já não tem essa opção, não vem a redução. Ele é sempre 3/4, que é para não reduzir mais a vazão de água, porque a pressão é menor, né? Então, esse de baixa pressão, ele vai pegar de 2 metros até 15 metros de coluna d'água, assim, ele até pega um pouquinho mais que o normal. Então, baixa pressão é de 2 a 15. Você pode usar esse aqui. 3/4, né? E ele vai ser sempre de 3/4. O outro era de quanto? O outro é de 4 metros a 40. 4 e esse é de 2 a 15 metros.
com a mesma coisa, com essa pecinha que você pode... Outro de meia, 3/4 e esse 3/4. É. Quando é baixa pressão, é sempre 3/4. Quando é alta pressão, aí vai ser ou 3/4 ou 3/4 e meia. Ou meia ou 3/4 e meia. Que aí ele vem com redução. Tá? E quando é baixa, sempre... Eles chamam o misturador de alta vazão. Porque ele tem uma passagem maior. E aqui é o seguinte também. Por que alta vazão que eles botam? Então, eu estava falando aqui do monocomando da Docol, de alta pressão e baixa pressão. Na hora de vender os acabamentos também, você tem que vender acabamento de baixa pressão e de alta pressão. É chato isso de vender. Aí é bom sempre olhar no catálogo para ver. Repare que esse aqui é muito mais fininho que esse. Tá vendo? O mais fininho é de alta pressão. O mais fininho é de alta pressão. Aí, para ter alta vazão, né, para melhorar a quantidade de água, eles fizeram esse aqui mais largo para passar mais água. Então você vê, ó. Então o acabamento não encaixa um no outro porque a canopla que pega aqui vai ser mais fina, aqui é mais grossa. Então se você botar ao contrário vai ficar sambando aqui e no outro não vai encaixar. Então você vê que eles fazem um cartucho, aqui é um cartucho. Ele é bem maior por causa disso, para passar mais água. E esse é menorzinho. A Deca já é um só, mas que eles fizeram a passagem maior aqui por dentro também, para compensar isso. Mas aí a Docol... Eu também entendi. Aí o acabamento que a gente tem que tomar cuidado com Na hora. Então você vai vender a base e na hora de vender o acabamento, você vai se preocupar no acabamento de baixa pressão ou no acabamento de alta. Porque senão, esse aqui é mais fino e esse aqui é mais grosso. A canopla encaixa certinho aqui. Se ela for mais fina, não vai encaixar aqui. E essa mais grossa aqui vai ficar molenga aqui, sambando. No caso de Docol, na Deca é um só. A Deca, o que muda é o seguinte, a Deca existe um acabamento para registro de chuveiro e existe um acabamento diferente um pouco para duchinha higiênica. Aí muda, aí tem que ter cuidado só com isso na Deca. Porque para duchinha higiênica ele muda um pouco. Muda aqui o seguinte, ó. Então aqui eu já mostrei essa diferença, né? De alta vazão e alta pressão, baixa pressão e alta vazão. E aqui alta pressão. Tem a diferença aqui que um é 3/4 e outro é meio 3/4 e aqui é mais fino o cartucho. Mas aí tem linhas específicas, né? As linhas que são de baixo Não, todas as linhas de acabamento de monocomando da Docol, qualquer modelo vai ter o de alta e o de baixa. Os dois. Todos os modelos vão ter os dois, entendeu? Esse laranjinha é só a proteção dele, né? O que acontece com... Se vocês repararem, todas as bases que eu mostrei... Obrigado. Todas as bases que eu mostrei tem a capinha. Todas as bases que eu mostrei tem a capinha. Todas elas, ó. Sim. Tudo que vocês viram tem a capinha. Eu ia até falar sobre isso no final. Mas é bom vocês perguntarem. Essa capinha tem duas finalidades. De proteger, porque quando a pessoa está emassando, a pessoa coloca a hidráulica e depois vai botar revestimento, vai emassar, embolsar, fazer tudo na parede. Se não botar essa capinha, vai cair cimento, cair um monte de coisa aqui. Né? Aí depois para tirar é mais difícil. E aqui, se vocês repararem, tem aqui, ó, mínimo e máximo. Mínimo e máximo. Aqui tem duas linhas escrito mínimo e máximo. O mínimo que o azulejo tem que terminar e o máximo. Então as pessoas têm isso porque senão vai ficar enterrado na parede. Mesmo assim, muita gente coloca muito para dentro, muito para fora. Algumas vezes por não definir o revestimento antes. Entendeu? Que se a pessoa fala assim, eu vou colocar mármore. Mármore a pessoa vai botar 2 centímetros de revestimento, né? Então ela tem que dar esse desconto já do mármore. Às vezes acontece da pessoa já ter um misturador, fez tudo certinho. Aí fala, não, eu vou botar um piso sobre piso, vou botar um azulejo em cima do outro. Aí já aumenta ali 1 centímetro. Aí você vai botar o acabamento, já não dá porque está enterrado, aí tem que botar os prolongadores. Tem essa opção do prolongador? Tem. Eu posso depois pegar um dia e falar com vocês só sobre prolongadores. Legal. É uma coisa legal e bem complexa. Volume e pressão da água.
Não interfere em nada. Então aqui, tudo que você tem aqui, na válvula de descarga, olha só. Na válvula de descarga a mesma coisa. Vem aqui, ó. Nem sei se isso é daqui. E é padrão? A Deca vem cinza e a Docol vem vermelho? Eu tenho até um vídeo mostrando como você identificar a marca do seu registro. Existem umas formas de identificar Veja no canal. que é por isso aqui. A Docol confunde muito com a Fabrimar. A Fabrimar parou de fabricar registro, mas muita gente ainda tem, né? A Fabrimar vem só uma capinha vermelhinha dessa. A Fabrimar é um pouquinho diferente disso. Mas assim, a melhor forma de identificar o registro Fabrimar da Deca, quando tem a capinha vermelha, é você olhar aqui esse registro. É da Deca ou da Docol? Da Docol, que é a capinha vermelha. Não, a Docol tem a capinha vermelha e a Fabrimar tem a capinha vermelha. Né? Então a melhor forma de você identificar se é Docol ou Fabrimar é olhar aqui. Se tiver uma rosquinha aqui, é porque é a Docol. Se não tiver, é Fabrimar. Porque o registro da Docol precisa de parafuso para fixar. E o da Fabrimar não. Então, você identifica dessa forma. Você viu esse aqui fininho. Isso pode ser... Essa estria fininha pode ser Fabrimar ou Docol. Fabrimar não tem esse furo. Até tem um furinho, mas é fechado. Não tem a rosca. E a Docol tem a rosca. Então, você identifica rápido. E olha a diferença do registro da Deca para o registro da Docol. Essa rosquinha fininha e essa mais grossa. A Deca você identifica na mesma hora. Sim. E a estria é mais grossa. Existem várias marcas que são parecidas com essa. Às vezes não é Deca o registro, mas o padrão é Deca. Então encaixa o acabamento da Deca também. Entendi. Então aqui você já é uma forma de identificar. Hoje segue, então, o padrão Deca ou Docol. Quando você compra um acabamento, a maioria tem até, tipo assim, você vai comprar uma Rubinetos, uma Doca, eles têm a opção de acabamento. Você quer Deca ou você quer Docol? Assim, eles vêm com um padrão, tipo assim, original Deca, o da Rubinetos. Se você quiser para Docol, eles mandam um adaptado ou um adaptador. A Doca já vem um padrão Docol. Se você quiser para Deca, eles mandam um adaptadorzinho junto. Então, você resolve. Assim, não tem como não instalar um acabamento de registro se você tiver um conhecimento de adaptadores. Se adapta para qualquer coisa. Então aqui, todos eles, tá vendo? Tem esse gabarito. Os monocomandos têm o gabarito, tá vendo? Todos eles têm gabarito. Eu falei do monocomando de chuveiro, né? E ducha. Ducha manual para banheira. Esse daqui é um monocomando que ele é para duchinha higiênica. Então esse monocomando é a mesma coisa que eu falei. A diferença dele para os outros é que ele tem aqui uma válvulazinha de retenção também, que na hora de você abrir e fechar, se você esquecer aberto, fechado só na duchinha, a água quente não vai invadir a fria, porque tem aqui, você vê que é rosqueado uma peça e outra aqui, que seria exatamente a válvula de retenção. Essa peça aqui lateral é a válvula de retenção, que tem uma de cada lado. Aí a água vai misturar, vai sair por aqui por baixo. E aqui você bota, em algumas marcas vende um kitzinho, em outros você tem que vender separado, a saída de água com a mangueirinha e uma pistolinha. Porque a ducha higiênica geralmente ela vem com um registrozinho. Mas no caso, quando você usa mas quando você usa um monocomando, você não precisa usar esse registrozinho. Você vai usar uma ducha sem o registro. Entendeu? Que ele é só com a saída de água. Que aí você vai rosquear aqui e aí vai usar... Vem de separado o rabicho Vem separado. No caso da Deca tem um kitzinho. A Docol tem uma ducha Docol base. O que é ducha Docol base? É uma ducha sem registro. É uma ducha só para rosquear aqui e aí o registro vai ser o monocomando. Existe até na Rubinetos uma duchinha que é quadradinha, que é usada para as duas coisas. Ela tem um registro, mas ela é tão pequenininho o registro que nem parece que é registro. Então você dá para usar assim como uma ducha base também. Você usa a mesma ducha para ducha higiênica com registro ou sem registro. Só deixar ela aberta e instalar aqui. E aí vai misturar aqui. Já resolve.
Então a diferença do monocomando de ducha é isso. É como se fosse um monocomando normal. Se você olhar aqui, ó. Aqui, a Deca, tá vendo? É um monocomando normal que a pessoa coloca aqui essa lateral, que é a válvula de retenção, e aqui coloca essa curvinha aqui, ó. É basicamente a mesma coisa. Vem tudo, né? Completo. Oi? Já vem tudo completo. Já vem tudo, completo. E aí, a diferença no acabamento, aqui é o seguinte, ó. Repara que aqui é só rosca, e aqui tem a rosca e uma parte lisa. Na duchinha, no acabamento dela, quando é o acabamento desse aqui, é a rosca, já está na ponta da peça que rosqueia. Quando é dessa daqui, ela não tem rosca no início, a rosca é mais para dentro, para ela poder chegar aqui. Se você pegar uma e outra, não vai encaixar. Então tem que vender o acabamento certinho. Acabamento para ducha higiênica e acabamento para misturador de chuveiro. Só muda isso. Para finalizar aqui, como nos misturadores convencionais, todos, assim, eu mostrei de chuveiro, de duchinha e com desviador, o monocomando também existe com desviador. Que aqui você vai misturar água, tá? Quente e fria. E aqui nesse botãozinho, ou você puxou aqui, ele desvia para a ducha, puxou, ele desvia para o chuveiro. Então ele vai funcionar igual esse aqui. Se a pessoa quiser usar um chuveiro de teto com ducha, usa essa aqui. Ou usar para banheira, chuveiro e banheira. Então esse aqui é um outro acabamento também. Então você tem 3 acabamentos de monocomando. Um para duchinha higiênica, um para misturador de chuveiro e um para chuveiro com desviador. Que vem um acabamento que vai pegar aqui maior. E aqui vem um botãozinho cromado para ficar aqui. Todo misturador com desviador, todo ele que desvia, eles pedem para usar um pouco, assim, para você ter um pouco mais de pressão de água. Esses misturadores são usados a partir de 5 metros de coluna d'água. Então, se você tiver uma casa e quer fazer um misturador, um chuveiro de teto e uma ducha manual ou para uma banheira, fica melhor você usar um tradicional, usar 2. Tá? Se você tiver casa baixa pressão ou se for cobertura baixa pressão, é melhor usar 2 misturadores desse do que ou monocomando ou esse aqui também. Por desviar a água aqui, acaba reduzindo um pouco a pressão. Ele tem uma perda de carga. Então, você quando usar qualquer tipo de monocomando com desviador ou misturador com desviador, é a partir de 5 metros de coluna. Se tiver pouca pressão, vai sair pouca água. Aí você tem que ter sempre cuidado. Se for cobertura e for pressurizada, a maioria das coberturas novas são pressurizadas. Antigamente não. Mas a construtora hoje já entrega com pressurizador. Porque o pessoal comprava, chegava lá, não funcionava bem e reclamava. Então a construtora prefere gastar ali, bota o pressurizadorzinho tipo 1.700 prata, uma coisa que não é nada demais para uma cobertura, bota lá e o cliente vai ficar satisfeito com alta pressão. Então quando é cobertura, você tem que sempre perguntar, é pressurizado? É. Então você não tem restrição de nada. Aí, para desviar a água, reduz. Até a Fabrimar existe uma peça que desvia manualmente para reduzir menos a pressão. Só que a Fabrimar está parando de fabricar base, então nem adianta se ligar nisso. Então, em muitos produtos a gente tem que se ligar na pressão de água. Tem chuveiros que exigem um mínimo de água. E isso tudo, o que acontece? O que tem se sair pouca água? Quando você tem um sistema de aquecedor a gás de passagem, igual esses aquecedores tradicionais, eles exigem um mínimo de quantidade de água para ele ligar, para acender a chama. Se você não tiver esse mínimo de água, de pressão e vazão, ele não aciona. Então você vai botar um misturador desse, a pessoa vai reclamar que não está esquentando a água. Aí ela vai ter que abrir ao máximo, tentar jogar o máximo de quente para passar mais água. Aí está arriscado não ligar o aquecedor ou ficar ligando e desligando. A pessoa acha que o defeito é no aquecedor, mas não é.
O defeito vai ser aqui na... Não vai ser defeito, né? Vai ser o mau dimensionamento do misturador, ou aquela coisa toda. Tudo interfere no aquecedor. Se você botar um chuveiro que pede 10 metros de coluna d'água e você tem 6 metros, você vai ligar o aquecedor, vai sair pouca água no chuveiro e está arriscado não ligar também. Aí, às vezes, você vai lá e abre um outro banheiro, aí funciona. Aí vai funcionar os dois juntos. Aí aqui você vai, então, misturar, aqui você desvia, e aí tem que se ligar só nessa parte de pressão. Aí você viu que tudo que a gente fala envolve pressão de água. Pressão de água. Quando você vende um monocomando, se você vender um monocomando de alta pressão para baixa pressão, isso pode implicar de sair menos água no chuveiro do cliente. Então é uma coisa muito séria na hora de vender e que a gente tem sempre que fazer perguntas. Porque se você vende sem perguntar, vai sair pouca água e aí tá azulejado, tudo pronto. E aí o cliente vai... Até para trocar a base, é possível? Ou depois que coloca já... Aí tem que quebrar a parede. Quebrar tudo. Não, mas aí eu fico pensando assim, porque você vai ter que tirar os canos, tipo, vai dar uma trabalheira danada. Não, aí quebra, se tiver um azulejo só ali, tirou um azulejo, resolve. Então, consegue tirar só isso aí? Consegue. Mas vai dar um trabalhão. Não, Consegue, mas vai dar um trabalhão. Você vai ter que arrancar um Não, é que inteiro. eu fico pensando se a gente quiser trocar, ou o cliente quiser trocar a base. Se ele já tiver uma base antiga, mas ele quiser trocar, ele pode Não, fazer isso? aí, Não. aí vai quebrar a parede. Aí tem que Mas ver. assim, dependendo do motivo de trocar a base, existem reparos. Assim, a Blue Kit tem uma imensidão de reparos que assim, você troca a Docol ou a marca desconhecida, você mede essa rosca interna que tem e você monta um reparo. E fica uma coisa legal, uma coisa Isso é boa. interessante. Então qualquer marca que você tenha, a gente consegue montar isso. Eu tenho até um vídeo também mostrando como trocar reparo de um registro desconhecido. Existe um gabarito que você pega arranca esse castelo, mede nesse gabarito para ver qual é a rosca. Aí você pega um módulozinho com um kit fácil que eles chamam, que é um castelo com uma rosca universal 00 que eles chamam, encaixa nesse adaptador e você encaixa em qualquer registro. Então assim, se você vai numa obra, a pessoa não sabe o registro, quer comprar um reparo, trocar, adaptar para qualquer marca, eu consigo fazer isso. Eu vou lá na obra, levo um gabarito, testo, vejo a rosca e eu monto como se fosse fabricar um reparo para o cliente. Para qualquer acabamento, para qualquer marca. Então assim, existe solução para tudo. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreve para participar do canal, deixe seu comentário, deixe seu like. Me segue também lá no Instagram, Marcelo Martinez Casablanca, tem bastante coisa legal, vai ajudar bastante você. Aproveita, compartilha o vídeo no seu grupo de WhatsApp, compartilha no Facebook, ajuda a divulgar o canal. Grande abraço, fiquem com Deus.